orar, vamos falar com Deus. Se você puder, você estiver em casa aí, fique em separação, um momento tão importante como esse, né? Daqui a algumas horas a gente completa o nosso primeiro dia, estamos vencendo. Vejo jovens agora mesmo animados, de todas as idades, desde 12, 13, 14 anos, 15 anos, né? Desde aqueles que já têm mais de 20. Então todos estão bem animados, porque a gente está num propósito para agradar a Deus. E isso vai resultar em grandes bênçãos para a nossa vida e para a nação. Vamos falar com os Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado pela vida, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade. Meu Deus, nós temos o privilégio, Senhor, de estar na Sua presença, nesse culto agora às 23, daqui a pouquinho à meia-noite, daqui a pouquinho às 2 horas da manhã. Meu Deus, de uma madrugada, meu Deus, já uma noite dessa quarta-feira, iniciando essa madrugada de quinta-feira, será, meu Pai, uma madrugada gloriosa, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, sendo conduzidos pelo Senhor. E que possamos, meu Pai, receber essa porção dobrada de graça e de favor, que possamos romper, que possamos, meu Pai, elevar os nossos padrões. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor visita cada jovem, a cada um, meu Pai, que está na sua casa, a cada um, meu Pai, que está nesse momento acompanhando, a cada família, meu Deus, que está, meu Deus, nesse propósito, meu Deus, crendo, meu Deus, que fazendo a sua parte, o Senhor vai fazer a sua, meu Deus, que possamos dar condição para a sua operação, e que o Senhor tome o controle deste trabalho, tome o controle, meu Pai, desta reunião, tome o controle, meu Pai, tome o controle, meu Pai, desta madrugada, e que sem dúvida alguma, Senhor, seja, meu Deus, um trabalho que seja um divisor de águas, meu Deus, um divisor de tempos, um divisor de bênçãos, um divisor de ciclos, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, elevar os nossos padrões, e que após, meu Pai, trabalhos, após, meu Pai, nós darmos o nosso melhor. Porque às vezes, meu Pai, o melhor de um é um dia, o melhor de outro, meu Pai, é 2 dias, o outro é 3 dias. Mas o Senhor, meu Pai, o que nós precisamos sempre ter essa consciência. O Senhor não está contando, meu Deus, as horas, mas sim, meu Deus, o Senhor está contando, meu Deus, que nós venhamos dar o nosso melhor. E que nós venhamos, meu Pai, a dar o nosso melhor em oração, em comunhão, em jejum e oração, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo, não tenha medo. Eu peguei aqui até a tradução e eu queria falar para vocês. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Estado afetivo, pela consciência de perigo. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada. O que muitos estão vivendo hoje, e eu vejo isso não somente entre os jovens, nas famílias, entre os crentes, mas também no mundo empresarial. Muitos estão segurando. Eu fui essa semana num lugar, até comentei com você, estava comigo, e aquele lugar costuma sempre estar muito cheio. E eu vi que o lugar estava vazio, e ela falou, nossa, mas está vazio. Eu falei assim, está vazio por quê? Porque muitos estão parando, esperando, e vendo o que vai acontecer. Eu falei ainda agora mesmo com alguns jovens, e um deles disse que ele está com muito medo do que pode acontecer, muito medo do que pode haver, né, nessa votação. Mas nós precisamos, e eu falei ainda para ele, o que você tem um controle não é de candidato A, de B, você não tem controle nem
muitas vezes de um filho, não tem controle de um pai. Nós não temos controle de nada. O que nós temos o controle é de nós. O tempo que eu fico com Deus, a palavra que eu estou ouvindo, aquilo que está entrando no meu coração. Você tem o controle de criar uma barreira para o medo e você tem o controle de criar uma ponte para a coragem. Nós adoramos e temos a tendência de acreditar em tudo que ouvimos. E o que nós ouvimos tem a tendência de manipular a nossa mente. O medo é uma ferramenta que o diabo usa há décadas, há milênios, desde a criação. Usou, trabalhou isso em Adão e Eva, trabalhou isso em tantos que nós vemos na palavra. E ele continua usando o mesmo artifício, as mesmas técnicas. Agora, aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, aquele que está descansando. E nós recebemos um espírito de coragem, não o espírito do medo. A Bíblia diz em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nunca se ouve, e a gente precisa pegar uma palavra como essa e colocar o quê? Na nossa parede, na porta do nosso quarto, no nosso carro, na capa do nosso celular. Porque esse Deus está aqui, está dentro de você, está ao seu redor, está em todos os lugares, um Deus onisciente, que tem a ciência de tudo, onipresente, que está em todo lugar. Um Deus onipresente, onisciente, um Deus que sabe de tudo, um Deus que sabe o que vai ser. E só teme, e só tem medo daquele que não conhece a Deus. Bispo, está querendo dizer que as pessoas que conhecem a Deus não têm medo? Não, conhece. Mas o medo ele não direciona essa pessoa. O medo ele deixa essa pessoa alerta. Quantas vezes a gente vem para o altar e tem essa sensação, esse medo, esse temor? Porque você está fazendo algo muito importante, algo muito santo. Algo que é extremamente, que pode, a bispa já falou inclusive no altar é vida ou altar é morte. Para ter medo é preciso perder totalmente a visão de quem é Deus. Esse medo que corrói, esse medo que tira teu sono, esse medo que tira teu apetite, esse medo que não dá vontade de trabalhar. Uma das coisas que mais a gente viu nessa pandemia é a cultura do medo, é a TV Covid, é as pessoas julgando, é crente jogando pedra em você fazendo trabalho social. Quantas pessoas ofendendo, a gente postava vídeo, postava fotos dos trabalhos dessa pandemia, porque a gente não parou um mês. A gente não parou um mês. Desde o primeiro lockdown ao último, a gente continuou. Eu fui assim, como se diz, eu fui teimoso, porque eu falei, eu não vou parar. E graças a Deus que a gente não parou. Foi o tempo que a gente mais cresceu, foi o tempo que a gente mais ajudou pessoas, foi o tempo que a gente mais assistiu as pessoas também, em todas as áreas, em todos os setores. Ele é o único, nunca cruza os braços, está sempre em movimento para os seus filhos. E a palavra diz, não temas, repita comigo, não temas. É exatamente o que quer dizer. Não tema nada. Não tenha medo de nada. Em Isaías 54:17 diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vamos ler juntos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Isso é uma garantia para você. Toda ferramenta que o diabo está levantando contra você, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra o seu emocional, contra a sua saúde, contra os seus filhos, ela não vai prosperar. Ela não vai prosperar, isso é uma garantia. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isso é uma herança. Isso o Senhor nos deu. Herança é aquilo que você não conquista, você recebe. E a sua justiça que vem de mim. Nós temos um Deus justo. Um Deus que a justiça dele funciona tanto para o ímpio, tanto para o justo. A lei da semeadura é a mesma coisa. Funciona tanto para o ímpio, tanto para o justo. Nenhuma ação maligna vai prosperar contra o povo de Deus. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos entrar nessa linha e entrar com essa... inclusive a gente viu isso aí lá, alguns tendo esse medo de ter, até mesmo de não ter mais paz. De uma das pessoas ali, dos jovens, tanto medo que nem, eu não sei quais situações, mas nem no jejum entrou, com tanto medo. Toda vez que você deixa o medo dominar o seu coração, vai gerar outros medos. E sua criatividade vai longe. No momento que estamos vivendo, temos que acalmar o nosso coração, porque encontramos em Deus a paz, o amor, a honra, encontramos em Deus a segurança e a proteção que tanto precisamos. Em Deus eu encontro tudo o que eu preciso. Então, por que ter medo? Medo do quê? Medo do homem? Temos que temer a Deus e não ao homem. É como a palavra agora, toda ferramenta preparada contra ti, toda ferramenta preparada contra a igreja, não prosperará. Porque em juízo tu a condenarás. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Qual é a sua herança? Qual é a minha herança? Qual é a herança que o Senhor nos deixou? Que Ele é um Deus, que Ele é o nosso Deus, a justiça está nas mãos dEle, tudo está no controle dEle. Deus tem informações que nós não temos. E todo o controle está nas mãos dEle. Na época da pandemia, foi um caos, o medo tomando conta, o pânico, o medo, pessoas se escondendo com medo de pegar, de morrer, o medo disso, o medo daquilo. Mas todo o controle estava nas mãos de Deus. E aquele que perseverou, aquele que continuou confiando em Deus, cresceu, prosperou, avançou, ouviu a palavra, entendeu a palavra. Mas aquele que deu lugar ao medo, com mais medo ele ficou, e tudo aquilo que ele tinha foi se perdendo. Então temos que tomar cuidado, porque também tem pessoas que usam o medo até mesmo para uma bênção. Tem pessoas que provavelmente estavam com medo de iniciar o jejum de 3 dias. Até para a bênção, temos que tomar cuidado, porque até para a bênção temos medo. E pode ter certeza que teve pessoas que teve medo, hoje quando deu 7 da manhã, nossa, eu estou com medo de entrar no jejum e não conseguir terminar. Estou com medo de entrar e não conseguir finalizar. Estou com medo de entrar no jejum, passar mal e ter que entregar e passar vergonha que eu entreguei o jejum. O seu jejum precisa ter qualidade. O jejum não é para mim, o jejum é para você. Então, tem pessoas que não entram, não realizaram o jejum, não entraram no jejum com medo de fracassar, com medo de não conseguir. Então, temos que ter essa atenção também. Porque, às vezes, até para receber a bênção, a pessoa tem medo. Sim. E isso é uma coisa que você precisa pensar. Será que você não tem medo de receber a bênção? É como quando eu iniciei, como ele acabou de falar, subir no altar, todo dia tem aquele fiozinho na barriga, o medo. O medo quer dominar, o medo quer controlar. Mas como eu venço? Rompendo, indo, avançando. Como eu falei, quando eu comecei a pregar, eu disse para o Senhor que eu não ia porque eu tinha medo. E a direção, a palavra que Ele me deu foi: se você continuar com medo, não adianta ficar me pedindo coisas grandes, porque eu não vou te dar. Porque eu estou te dando um desafio e você não quer. E muitas vezes a gente faz isso. Estamos aí orando, pedindo: Senhor, me abençoa com tal coisa. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, faz isso na minha vida. Mas tem medo. Quando é para se posicionar, quando é para tomar posse, não vou, estou com medo. E aí onde muitos perdem a bênção, vai perdendo os portais que vão se abrindo. Então você tem que pensar: será que o medo também não está roubando? Ali a bênção está do lado,
e tá te roubando? Porque quando eu comecei a pregar, a primeira vez que eu fiz uma oração com o microfone, na hora que eu acabei, era um choro de alegria, de medo, de tristeza, era uma mistura de tudo. Mas o Senhor colocou aquilo no meu coração: você rompeu. Faz com medo, enfrenta com medo. Porque o medo, quando você rompe o medo, você já está lutando com a vitória, você já conquistou. E hoje a maior vitória do ser humano é enfrentar o medo. É a maior vitória, é enfrentar o medo, que nem esse jovem agora, que ele estava falando que estava com medo, preocupado. Até eu falei para ele: acalma o seu coração. Deus tem o controle de tudo, não precisa ficar preocupado. É interessante que uma das jovens estavam lá, ela disse que o maior medo dela não suprir as expectativas dos pais. A gente vive nessa escravidão da expectativa. Você olha de um lugar, eu tenho uma expectativa de chegar lá. Eu olho por mão do lado, eu vejo que ele está lá, trocou de carro, ou ele conquistou alguma coisa. E você começa a questionar. E você começa a pensar: será que eu não vou viver esse ano de 10 vezes mais para a minha vida? Será que essas palavras não são para mim? Será que eu perdi tudo? Será que eu não estou no lugar certo? O problema é que a gente não tem todas as informações. E o que muitos estão falhando é achar que já tem todas as informações. Às vezes você acha que você já tem todas as informações e sabe e tem a certeza do que aquela pessoa está entregando. Você não sabe quanto tempo ela jejua, você não sabe quanto tempo ela sacrifica, você não sabe quantas votos ela faz, você não sabe as madrugadas que ela acorda, você não sabe o plano que Deus tem para ela, e você vira e acha que tem o controle de tudo, e quer ter o controle da bênção dela, quer ter o controle da tua bênção, e quer ter o controle de Deus. Você não sabe, nós não sabemos o plano de Deus. E se nós soubermos, e se nós venhamos a saber todo o plano de Deus, toda esperança, toda expectativa, toda a vida é tirada. Encontramos em Deus paz e amor, honra, segurança. E nós não encontramos em Deus o medo. Repita comigo: a coragem que já recebemos não é natural. É sobrenatural. Quer dizer o quê? O que é natural não provém e não vai sair coragem dali. A coragem que te levanta, a coragem que te sustenta, a coragem de você ter entrado nesse desafio. E às vezes as pessoas olham assim, que parece um bicho de 7 cabeças, 3 dias. Eu vi ainda um médico dizendo que o ser humano ele pode ficar 30 dias sem comer. A água, tem que tomar água, mas ele pode ficar 30 dias sem comer. Obviamente que tem uns, como por exemplo meu pai, que pode ficar 60, não tem problema com isso. Agora uns não dura 15 dias, que é magrinho demais. Eu estou brincando, tudo vem da questão da graça e do propósito. Se você está no propósito certo, Deus vai te sustentar. Jesus ele estava no propósito certo e foi sustentado. A bispa ela realizou 41 dias de jejum e ela estava no propósito certo e ela foi sustentada. Quando nós entramos no propósito certo, nós somos sustentados, nós somos alimentados, nós somos elevados, nós somos mantidos nesse patamar. Porque Deus não quer que você chegue todo caído, todo raquítico, passando mal. E as pessoas vão olhar, que isso traz a glória de Deus? O irmão do lado caindo, o outro babando, o outro botando sal na língua para ver se levanta a pressão. E aí você olha, o ímpio olha para você, mas é bobo mesmo isso aqui, e Deus está aceitando isso aqui? Porque quando a gente está tão focado na comida, a gente começa o quê? A passar mal. Agora, quando você está focado em Deus, você nem vê o tempo passar. Quando nós lemos aqui, em Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes
fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu ainda coloquei na NTLH, assim também a ordem que eu dou não volta sem ter efeito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. A palavra que sai da sua boca, ela precisa ter endereço, precisa ter CEP, precisa ter RG, precisa ter CPF. A palavra que sai da tua boca, ela precisa chegar no endereço. Ela precisa chegar no final da história. Você não pode achar que todos os dias que nós falamos, eu bebo da palavra profética para 2022, 10 vezes mais, meu ano será incomparável, meu ano será poderoso. A palavra que sai da tua boca, ela precisa ter efeito. Porque as palavras contrárias, elas têm efeito. Eu falei com uma pessoa, eu já falei inclusive várias vezes sobre esse mesmo assunto, as pessoas tendo o costume de declarar desgraça. Porque meu dia vai ser assim mesmo, porque meu dia é assim mesmo, porque isso aqui vai acontecer, não porque isso aqui não vai dar em nada mesmo. Toda vez que sai uma palavra da tua boca, ela tem endereço, o diabo ele faz o papel dele. Quando sai da sua boca, você está dando o cartão, sabe o bilhete único para ele? Você pode passar no catraca e destruir tudo aquilo que até então eu fiz. Você fica 30 dias fazendo o que é certo, e em 1 hora você destrói tudo. Que em 1 hora, né? 1 minuto você faz isso. Deus, ele tem prometido o que para você? Quais as promessas que foram liberadas para você? Foi prometido restituição, foi prometido prosperidade, foi prometido restauração, foi prometido cura, foi prometido um ano poderoso, foi prometido os desejos do seu coração sendo cumpridos. Jesus, ele falou que quando pedirmos algo, aquilo precisa acontecer. Marcos 11, 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Quando você está lá orando, quando você está lá declarando, quando você está lá fazendo a sua parte, pedindo para Deus, para a pessoa certa, será que você crê que aquilo vai acontecer? Ou tem aquele 1% de dúvida que bloqueia toda a materialização e a concretização de bênção na tua vida? Porque se tiver esse 1%, você não recebe. Ou você pode receber de maneira parcial. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam. E assim sucederá. Vamos lembrar ainda o que Deus disse para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Na Almeida ainda fala a palavra santifiquei. Quando a gente fala da palavra santifiquei, a gente também pode ligar também separei. Deus, aqui a gente vê um pouquinho só, um pedacinho da doutrina da predestinação. Mas somente no sentido que Deus, que por meio da presciência, ele sabia que tipo de homem Jeremias seria. Isso é algo muito forte. Porque Deus, ele sabe quem você é, sabe o que você vai se tornar, e sabe os desafios que você vai enfrentar, as derrotas também, mas também as vitórias. Porque querendo ou não, a gente pode passar por algum momento que a gente perde a batalha, mas você não perde a guerra. E a gente sempre sabe que a batalha que é perdida é para nos ensinar. Ninguém aprende em vitória, mas você aprende na derrota. Ninguém aprende tudo o que precisa numa saúde perfeita, mas muitas vezes quando cai ali num leito de hospital, você aprende muita coisa. Às vezes quando você olha, abre tua carteira, não tem R$1 no bolso, você começa a aprender outras coisas. Quando o seu filho te vira e pede uma bolacha, você não pode comprar, você começa a aprender outras coisas. E aquilo que dói, aquilo te marca. Eu lembro de uma pessoa, eu ter conversado com uma pessoa uma vez,
E ele disse, eu não teria tanta dor, né, se for para mim. Mas se o meu maior medo, minha maior dor é ver meus filhos pedindo algo e eu não posso dar. Então a gente sabe que coisas assim acontecem. Isso não quer dizer que ele não tivesse, quando a gente vê aqui, o poder da escolha. Jeremias, ele podia não ter feito nada dos planos que Deus tinha para ele. Porque exige coragem para você cumprir os planos que Deus tem para você. Isso irá exigir de você muita disciplina, muito continuismo, muita persistência, muita consistência, muita perseverança. Nós precisamos ver que a palavra de Deus só se cumpriu na vida de Jeremias, porque Jeremias ele pegou aquilo que todos nós temos e transformou em algo bom. O nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é a possibilidade de decidir, escolher em função da nossa vontade própria. Você tem uma função, você tem a liberdade, a possibilidade de escolher o bem ou o mal. Você tem a possibilidade de escolher a vida ou a morte. Você tem a possibilidade de andar por medo ou andar pela coragem. E você está decidindo o quê? 6. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. É interessante que na Almeida fala, sou criança demais. Na NVT fala, sou jovem demais. Mas ele não era jovem. Alguns estudiosos falam que ele tinha em torno de uns 25 anos. Mas às vezes a gente acaba nesse ponto. Eu tenho 50, eu tenho 60 anos e ainda falo que eu sou jovem demais espiritual. A nossa juventude espiritual é que nos atrapalha de uma bênção maior, de um milagre maior. Muitas pessoas elas querem tanta coisa sólida, tanta carne sólida, tanta bênção concreta, mas ainda está comendo papinho e tomando leite. Se nós não entrarmos num trabalho como esse, de maneira espiritual madura, com uma maturidade espiritual, vendo isso como um grande desafio, mas uma grande oportunidade, e saber que pode ser essa a sua chance de você parar de tomar só leitinho e papinha. Esse é o momento de você criar dentes espirituais. E é interessante aqui nesse versículo, o que você identifica? Medo. Ele estava com medo. Então isso que ele disse aqui é uma desculpa. Não posso, Senhor, sou jovem demais, que nem na versão da Almeida diz, sou ainda uma criança. Por quê? É uma desculpa, porque ele estava com medo de enfrentar aquilo. E o Senhor vem sempre com a resposta certa, porque ele diz no 7, o Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Que muitas vezes é isso que o Senhor faz com a gente. Não, Senhor, eu não vou fazer isso. Você vai. Eu vou mostrar que você vai. Mas aí é necessário fazer o quê? Dar a volta, passar por processos. E nem a Bíblia sempre usa essa expressão, para de ficar dando a volta na mesma montanha, porque tem gente que fica dando a volta na montanha assim várias vezes. Em vez de ela já pelo caminho certo, ela fica dando volta. E o Senhor está dizendo, você vai para onde eu te enviar, você vai cumprir o propósito que eu tenho para você. E tem muitas pessoas que ficam, é como ele aqui, arruma desculpa por conta do medo, da covardia, da insegurança, fica arrumando desculpa, não posso, não consigo, não tem como, sou jovem demais, sou criança demais, não dá, não vou fazer. Em vez de logo, não, eu vou romper com isso, eu vou enfrentar isso, eu vou vencer isso, pronto, vai pelo caminho certo, mas insiste e fica lá, rodeando, não tem conversa. O propósito de Deus na nossa vida vai se cumprir. E quem determina o tempo somos nós. Ou vai ser num prazo curto ou num prazo longo. Que nem a promessa da terra prometida. Tinha um caminho que era rapidinho, ligeirinho ali. Mas pela teimosia, Deus estava trabalhando com o povo, o caminho ficou longo até que eles entrassem.
E ainda nem foi eles que saíram, o mesmo grupo que saiu do Egito não foi o mesmo que tomou posse da terra. Por quê? Porque aquele povo estava desobedecendo, era teimoso. Então, será que você não está aí, tem alguma coisa, alguma situação na sua vida que você está orando, você está pedindo, o Senhor está falando, vai, eu sou com você, enfrenta, levanta, rompe com isso, e você está com essas desculpas? Ah, não, a economia, vou esperar a economia, vou esperar domingo, né, que nem a gente está falando. Vou Sim. esperar domingo a votação para saber se eu faço ou não faço. Sim. A nossa fé não está no domingo, não está nas eleições, a nossa fé está em Deus. Então não podemos usar essas desculpas, não posso, não sou capaz, não consigo. Que Deus você serve falando isso? O nosso Deus não é o Deus do medo. O nosso Deus, Ele nos encoraja todos os dias. Ele nos leva a romper todos os dias, como esse jejum, que é um grande rompimento. E tem membros que eu sei toda quarta-feira, estou aqui nas 23, na madrugada, e sempre eu posso olhar lá, está ali. E tem pessoas que não vieram, eu não sei o motivo. Mas se houver a possibilidade de ter dado o lugar do medo, como você falou ainda, será que eu não vou conseguir? É melhor então eu ficar esses 3 dias meio que perdido, foragido, né? Foragido dos irmãos. Vai que pergunta. Então, assim, para não perguntar e não ter que falar outra coisa, é melhor nem aparecer, né? Então, é uma coisa para se pensar, porque Jeremias ele fala muitas vezes como Davi, o meu Davizinho, meu filho de 5 anos. E eu lembro disso, quando tem horas que o Davi ele é adulto. Tem hora que ele é adulto, ele quer, não, papai, eu já sou grande. Mas na hora que é para pegar o leite lá, o leite quente, um pãozinho que ele quer, ele diz, não, eu sou bebê, eu sou criança. Então, dependendo do momento, se é o adulto, dependendo se é a criança, dependendo se você tem carteira de motorista, dependendo, você não consegue andar muito. Porque assim, você tem questão com o joelho. Eu estou dando um exemplo para a gente ficar mais fácil o entendimento. Porque a desculpa dele não foi somente ele que deu. Moisés, ele falou muito sobre isso. Jonas também falou. Eu até coloquei aqui um pedacinho de Moisés. Moisés responder, Êxodo 4:10, eu estou lendo a versão em TLH. Moisés respondeu ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse, quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Repita comigo. Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Deus ele está falando com você muito claro. Não importa o que você tem, os problemas que você está passando, a dificuldade no falar, ou dificuldade no andar, ou dificuldade no pensar, ou dificuldade no praticar. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e direi o que deve dizer. Como no 7. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. Vemos isso aqui quase imediatamente, a carne tomando conta do espírito. O medo, ele tira o espírito e bota a carne, porque essa é a resposta da carne. A calma mais alto. E a gente não pode ser mais guiado pelo medo. 8. Não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Qual é o povo hoje que está te apedrejando? O povo da tua escola? O povo da tua faculdade? O povo daquele que pensa diferente com você, que vai votar diferente com você, diferente de você, que vai numa igreja diferente de você, tem uma fé diferente de você? Não tenha medo do povo.
que o maior problema nosso é muitas vezes o problema da aprovação. A gente quer a aprovação de todo mundo. Você não vai ter aprovação de todo mundo. Presta atenção. Para um pouco, agora analisa. Se nem Jesus, que era perfeito, teve, você acha que você vai ter? Se nem Jesus teve a aprovação de todos, você acha que você vai ter a aprovação de todos? Você vai falar? E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei as minhas palavras na sua boca. Ponto. É isso que o Senhor faz. E ele lendo agora sobre Moisés e Jeremias, essas desculpas, ainda usamos elas. Tem gente que faz uso ainda dessas desculpas. Você vê aqui o que Moisés, desce ali para mim aqui, o que Moisés falou, a expressão que ele usou, ó Senhor, é mesmo de Jeremias, ó Senhor. Né? Quantas orações você já fez assim, ó Senhor, e agora? Não posso, não consigo, não tem como. Olha lá, ele falando, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho, e vem o Senhor sempre com a resposta. Então, o que eu quero que você pegue, é que não adianta, você pode usar todas as desculpas, o Senhor sempre vai vir com a resposta, para trazer o quê? Como ele falou, quando o medo, você deixa o medo dominar o seu coração, aí a carne vai falar mais alto. Mas aí vem o Senhor e a palavra, vem e divide. Aí você, epa, peraí, não, eu vou enfrentar isso. Isso aqui é um medo que eu preciso vencer. Voltando um pouco, porque eu acho muito importante isso, o Senhor ele deu uma palavra, que Ele me daria uma oportunidade. E aí teve um dia que aconteceu uma situação aqui, estava tendo um período de oração, era todo o culto meio-dia. E aí cada bispo estava num compromisso e não tinha uma liderança para orar no horário antes da bispa. E aí o bispo Pedroso veio na época e falou assim, Jéssica, eu tenho um atendimento, o bispo Fernando está no compromisso, o bispo Murilo no outro compromisso, o bispo Anderson tem outro compromisso, você vai orar antes da bispa entrar. Na hora que ele falou aquilo, eu fui dominar, o meu coração assim, foi completamente dominado pelo medo. Sabe o que eu respondi? A mesma coisa que eles responderam aqui, Jeremias e Moisés. Eu disse, não posso. O senhor acredita? Não posso. E aí ele falou assim, não, mas por que você não pode? Não posso, o senhor acredita, eu tenho que ficar com as crianças. Não vai dar, não vou conseguir. Aquilo era verdade? Sim, era verdade, porque eu tinha que ficar com as crianças. Mas eu usei daquilo e a favor do meu medo. Pronto, coloquei na minha cabeça, eu não vou, estou com medo de pegar no microfone e orar, eu não vou fazer isso. E aí teve uma obreira que fazia a escala de oração, logo que eu dei a resposta para ele, eu não sei, mas eu sei que isso foi Deus, aconteceu um erro de comunicação, ela colocou meu nome na escala, no período que ele tinha falado. E eu olhei para ela e falei assim, não, eu olhei para ela desse jeito, falei assim, você está enganada. Não, eu não vou orar. Não, mas o bispo Pedroso falou para colocar que você vai orar. Não vou orar. Você acredita? Eu preciso ficar com as crianças. Não tem como orar. Ela olhou exatamente e falou assim, não se preocupe, eu fico com as crianças. Na hora, eu tive vontade de olhar para ela e falar assim, fica quieta, não responde, não dá resposta, porque agora não tem como escapar. Por fim, eu não consegui dormir à noite, pensando naquilo. O que aquilo poderia acontecer? O microfone cair, alguma coisa acontecer, pensando o quê? Tudo alimentando o meu medo. E logo que amanheceu, eu fui determinada, quando eu estava indo para falar com o bispo Pedroso, eu não vou orar porque eu estou com medo, o Espírito Santo falou comigo, você tem me pedido oportunidades, você tem orado, você tem buscado, agora que eu estou te dando uma oportunidade, você vai jogar no lixo? Na hora eu voltei, virei, não vou fazer isso. Obedeci à voz do Senhor. Eu vim com medo. Fala assim, pastora, a senhora não estava com medo? Não, eu estava com muito medo. Mas mesmo assim eu fiz.
E é isso que você precisa entender. Não tenha medo. Ainda que você está assim, pastor, eu tenho uma situação, eu estou com muito medo. Faça com medo. Não tem como você escapar. Se hoje você foge de uma situação aqui, porque você está com medo, amanhã você vai se deparar com uma outra bem maior. E aí você vai ficar fugindo a vida inteira. Vai ficar, não vou enfrentar isso, não vou enfrentar isso. Quando termina, você vai estar frustrado. Nossa, todo mundo passa na minha frente, ninguém me ajuda. Mas e quando as oportunidades chegam na sua porta? O que você está fazendo com as oportunidades? Responde isso para você. Quantas oportunidades você já perdeu, está perdendo por conta do medo, por conta da opinião das pessoas, o que elas vão falar, o que elas vão dizer, como vai ser? Não importa. Se Deus está mandando você, vá, eu sou com você, eu coloco as minhas palavras na tua boca, enfrenta isso, rapaz, enfrenta isso, minha filha. Você tem que ir. A palavra é a nossa segurança, a palavra é a nossa maior inspiração. E é maravilhoso quando você rompe. É maravilhoso quando você tem que fazer algo, uma prova, alguma coisa, um teste, e você vai lá, faz e realiza. E quando você vê o resultado daquilo, nossa, eu consegui, eu venci. Mas você só vai ter essa sensação de conquista se você romper. Se você não romper, frustração. E mais medo ainda. Amém, amém. Repita comigo. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Gente, precisa de força. Sabe por quê? Porque Deus ele está colocando coisas que estão te faltando. E se você não tem força nem para repetir aquilo que o Senhor fez na boca de Jeremias, você não tem o poder e a coragem para acreditar nisso na tua vida. Porque eu estou achando que é normal, é comum. Isso aqui só aconteceu lá no tempo de Jeremias. Coloca a mão na tua cabeça e diga: meu Deus, eu creio que o Senhor coloca hoje aquilo que eu não tinha, aquilo que eu não possuía, mas agora eu já possuo, eu recebo, em nome de Jesus. E fala mais, o Senhor fala mais. 10. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Quais as nações inimigas na tua vida? Quais são os reinos inimigos? Para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e para plantar. Deus está derrubando, Ele está destruindo, Ele está arrasando, mas também está edificando e plantando. Um versículo só. Começa o quê? Já a partir desse primeiro dia, te dá certeza da operação de Deus na tua vida. Você já tem toda essa autoridade para fazer. Mas você não pode decidir, eu sou muito macho, eu sou muito forte, corajoso para declarar 10 vezes mais. Será meu ano. Ano passado, ano retrasado, Emanuel, Deus conosco. O ano após o outro declarando. Mas na hora que vem desafios como esse, não. Peraí, vamos conversar. Não, senhor, não, isso aqui é muito sério. Não brinca de 72 horas, não. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? O que você vê hoje? Jeremias via um ramo de amendoeira. O que você vê hoje? Isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque no Oriente, a amendoeira é uma das primeiras árvores que nasce depois do inverno. Ali já era um sinal do que Deus estaria fazendo na vida dele. Começaria fazendo, eu tenho certeza, se você olhar bem, se você observar bem, você já está vendo coisas acontecer na tua vida. E aquilo não é o final, e nem o meio, mas é só um sinal do que Deus está fazendo.
é o começo de grandes coisas na sua vida. É o começo de grandes vitórias, o começo de nações sendo arrasadas e derrubadas na tua vida. Situações sendo arrasadas, destruídas na tua vida. É o sinal. Ali Jeremias já via vejo um ramo de amendoeira. E o 12 diz, o Senhor diz, você viu bem, diz o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos. Repita comigo, todos. Vamos ler juntos. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Bate assim, os meus planos. Todos os meus planos. Todos os planos da minha família. Todos os planos da minha empresa. Todos os planos espirituais, ministeriais. Na Almeida ainda diz, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele está atento. Deus, ele não mente, não se engana, não duvida, Deus não volta atrás, Deus não coloca uma vírgula nem acento a mais ou a menos. Ele tem a ciência, a consciência. Ele tem esse respeito pela palavra dele. A gente pode esquecer do que a gente fala, do que a gente promete, do que os votos que realiza, mesmo não devendo. E saiba que aquilo que esquece, o Espírito Santo faz você lembrar. E se ele te faz você lembrar, para você zerar a tua vida. Porque coisas mal resolvidas não andam. Agora, Deus ele está mostrando muita coisa para nós já nessa quarta-feira. Ele quer realizar grandes coisas, grandes feitos. E para isso, você precisa da condição. Isso não veio para te matar, nem para te derrubar, nem para te amedrontar. Isso veio para te lembrar que Ele vela pela palavra dEle. Ele veio para te lembrar de condição que eu vou fazer tudo. Deixa bem airada a terra. Faz a sua parte. Joga a semente que Deus faz crescer. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. E vamos falar com Deus. Eu quero que nesse momento, e eu quero que você foque muito bem qual é a área, qual é a brecha, aonde está vindo isso. Da onde está chegando. Por que tanto medo? Por que tanto desespero? Eu quero que você ore comigo nesse momento. Meu Deus, eu quero ordenar agora, Senhor, que todo esse espírito, meu Deus, que está amedrontando, que está acovardando, que está fazendo essa pessoa estagnar, de alguma maneira essa pessoa está estagnando, parando, retrocedendo, duvidando, questionando, murmurando, que todo medo que está tomando a vida dela, medo de agir, medo de não agir, medo de fazer, medo de não fazer, medo, meu Deus, de tentar dar um passo maior, de buscar o rompimento, que todo esse espírito de covardia, que todo esse espírito, meu Deus, que está estagnando, travando a sua vida, travando os seus filhos, às vezes não é nem com você, mas é com um filho seu. Às vezes você, jovem, está me ouvindo? Quantos jovens eu falo e morrem de medo de tudo? Coloque a mão na sua cabeça e diga: todo medo, todo espírito da covardia, todo espírito da estagnação, todo esse medo que está roubando a minha vida, que está fazendo retroceder, pega tudo que é teu e saia, em nome do Senhor Jesus. Peça agora para Deus
Meu Deus, derrame coragem, derrame força, ousadia, derrame intrepidez, derrame continuismo, perseverança, derrame motivação, inspiração. Tome a minha vida, Espírito, que eu seja guiado pela coragem, que eu seja tomado por esse Espírito corajoso, do leão da tribo de Judá. Meu Deus, que o Senhor possa tomar, meu Pai, as nossas vidas, que medo nenhum, meu Deus, medo do amanhã, medo, meu Pai, do mundo, das eleições, medo, meu Pai, de dar um passo de fé, medo de jejuar, medo, meu Pai, muitas vezes, esse medo que o diabo coloca aqui, se nós falharmos, nós seremos menos amados. Meu Deus, ninguém entra numa guerra para perder, ninguém entra numa guerra para, meu Deus, para falhar. Nós não estamos entrando aqui, meu Deus, porque achamos que nós não vamos conseguir. Muitos têm medo e acham que não vai conseguir, mas saiba que esse pensamento não é seu, esse pensamento é do diabo. O diabo que busca que todos nunca termine o que começa. Você não é esse povo, você é acabativa. Fala, eu tenho acabativa. Eu termino tudo que começo. Eu não vou parar no meio do caminho. Meu Deus, eu oro, Senhor, que o Senhor coloque, meu Pai, essa força, essa determinação. E que o Senhor, meu Pai, venha nos encher, meu Deus, tomar a nossa vida. E que nenhum dia, meu Deus, mais nós possamos, meu Pai, olhar e pensar, meu Deus, que eu não vou conseguir, não vou conquistar, isso não é para mim, isso não me pertence, eu não consigo porque o outro consegue, porque o outro tem capacidade, porque o outro é mais inteligente, porque o outro é mais sábio. Não, meu Deus, o Senhor, meu Pai, que garante, e o Senhor fala aqui para Jeremias: vá que eu te colocarei, e você fará tudo o que eu ordenar. O Senhor falou para Moisés falando: eu não consigo falhar, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, eu tenho dificuldade para falar. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Quem fez tudo é o Senhor. E o Senhor tem o controle de tudo, meu Deus. Que o Senhor possa ter o controle das nossas vidas. Que nesse dia, meu Deus, que é um dia tão poderoso, é uma oportunidade para as nossas vidas, nós venhamos, meu Deus, e ter, meu Pai, ter essa consciência, essa ciência, meu Deus, que o Senhor nos fez. E o Senhor não nos criou para falhar. O Senhor não nos criou para ser derrotados. O Senhor não nos criou para parar no meio do caminho. O Senhor não nos deu o espírito, meu Pai, de covardia. O Senhor não nos deu o espírito, meu Deus, esse espírito diabólico do arrependimento. Quantos, meu Pai, se arrependem de tudo, meu Pai, porque não conseguem realizar nada. Meu Deus, nós já vemos aqui, meu Deus, que o cemitério, Senhor, está lá. Quantas pessoas, meu Deus, que poderiam, Senhor, ter criado empresas e não criaram. Poderia ter, meu Deus, lutado pelo casamento e não lutou. Poderia ter aprendido, meu Deus, muito mais coisas. Poderia ter criado canções que nunca foi tocada. Meu Deus, quantos, meu Pai, criaram tantas coisas, tantas ideias milionárias estão, meu Pai, debaixo da terra. Porque o momento, meu Deus, que era para fazer, não fez. O momento que era para executar e não executou. O momento, meu Pai, que era para dar o primeiro passo de fé e não deu. O momento, meu Deus, que era, meu Deus, para confiar no Senhor e não confiou. E que o Senhor possa resgatar, meu Deus. Resgate, meu Pai, o nosso propósito. E que cada um, meu Pai, tenha essa ciência, essa fé. Que aquilo que o Senhor começou, meu Deus, o Senhor vai terminar. O Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor fez para todos nós. E que nada, meu Deus, venha ser uma desculpa ou um argumento. Jeremias, meu Pai, quis dar um argumento, uma desculpa,
sou muito jovem, sou criança. Moisés, meu Deus, quis dar sua desculpa, o seu argumento, mas é o Senhor que está ordenando, e aquele que o Senhor ordena, o Senhor capacita, e que o Senhor possa nos capacitar até o final. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus.